Claro que vai ter um carne de pescoço ou outro que vai, eu vou querer evocar aqui um desses caras. Já coloco aqui, vai se ferrar. Porque a experiência que a gente tem visto não é positiva. Tu trocou ideia com os caras que invocaram? Eles fazem... O que acontece? Esses caras que evocam esse tipo de criatura, é que nem os indígenas. Eles não preveem a evocação no material. A evocação é sempre no astral ou noutra realidade. E, cara, acontece. A pessoa pede coisa material e no dia seguinte acontece. Sabe aquelas coisas que... Sincronicidade, né? Cai um caminhão, herança, chega. Só que a pessoa tem uma séria consequência para a família, para ela, ao longo do tempo. A conta vem, a conta não é de graça. Tanto é que o árabe chama esse fenômeno de djinn. O djinn é o gênio. Você esfregou a lâmpada, ele saiu, você fez um pedido. Você vai ganhar esse pedido. Só que esse cara, esse gênio, é um negociador muito hábil. Ele vai conseguir muito mais do que você pediu na negociação dele. E ele vai te enrolar. Por isso que falo que o único que pode controlar o djinn é o árabe. Porque o árabe é muito bom de negócio, de comércio. Ele é o único cara que consegue negociar de igual para igual com o djinn. Entendi. Então, assim... Mas tu já encontrou uns caras que conversou com pessoas? Material, não. Não. Conversou com pessoas que Fizeram esses... Os rituais. Esses rituais. E conseguem tudo. E passaram sufoco e não foi maneiro. Mas não está previsto em nenhuma indígena, ocultismo, satanismo, enfim, quem mexe com ritual, o candomblé, que também mexe com ritual, para materialização de nada. Aparecer ser aqui. Isso que é o estranho na história toda. Então, acho assim que, é o que eu estou pesquisando agora, para acontecer isso, e eu tenho pesquisado, que são comunidades que fazem isso em conjunto, quando eu falo comunidades, é 30 casas, sei lá, nessa vibe. E aí o troço material, para mim, é algo nesse... Eu não sei ainda a resposta para isso. Eu tô entrando nisso agora, literalmente agora, mas eu acredito que se você tem um grupo de consciências naquela mesma vibe de fazer aparecer, o troço aparece. E acho que é por isso que os caras do Pentágono, sabendo disso, eles estão com medo de revelar que isso é verdade, porque a consciência ela pode sintonizar na estação errada. E dependendo da estação que sintonizar, o troço vem. Então, eu começo a ir para esse caminho. Mas eu não sei ainda, eu tô ainda engateando. Tomara que não dê para sintonizar sem querer. Já pensou? Pô, sem querer eu invoquei Tem um negócio nessa linha que é muito legal, cara, que é a figura imagem 14. É o capeta? São os pensamentos de Kill, cara. O pensamento de Kill é um negócio... O cara escreveu na década de 60, 70 esse negócio, cara. Pra você ver o nível de avanço que ele tinha. Tá. Isso é na profecia de Mothman, que o Mothman, o Homem-Mariposa, tem até um filme disso. Era um ser de olhos vermelhos, cheiro de enxofre também, só que ele voava. E apareceu pra todo mundo. Várias vezes por ano, criaturas com olhos vermelhos ainda são vistas nos Estados Unidos, e de fato no mundo todo. Como muitas formas de quimeras, que seriam os híbridos, né? Eles geralmente são acompanhados pelo cheiro de ovos podres ou sulfeto de hidrogênio. Então você vê que não é um negócio do Brasil, é um negócio que acontece no mundo, e nessa época já acontecia. Aí tem a imagem 10, que é também um pensamento dele. A gente fala, pô, isso é só nos Estados Unidos, isso é só no Brasil, isso é o mundo todo, entendeu? Há uma antiga teoria religiosa que afirma que demônios e deuses precisam de matéria física deste mundo para auxiliar suas próprias materializações. E uma vez que se eles materializaram em forma física, eles devem se reabastecer frequentemente para manter essa forma. Isso são conhecimentos medievais lá da época do vampiro. Lembra do vampiro? Ele precisa chupar o sangue para poder se matar. Ele não pode sair no sol, é só à noite. Lembra que o ser de Varginha é muito fraquinho, agachado? Será que era o sol? Ele está saindo na claridade, na luz, é um ser das sombras, acostumado com as sombras, a escuridão, e por isso ele estava fraco? Lá no Nordeste eu falei com várias pessoas que viram esses seres de olhos vermelhos se alimentando de animais. Chupando sangue de animais, mutilando animais. Talvez para manter essa força negativa. Fosse um ritual, né? Várias religiões fazem rituais de sacrifício com os animais para as entidades. Então você começa a ver que talvez tenha uma coisa a ver, né? Esses caras aí são as entidades materializadas. Né? Então eles próprios... Que viagem isso aí, mano. E tem uma imagem 15, que é o último pensamento do Kill, que aí já é mais profundo. Amnésia temporária, fortes dores de cabeça, espasmos musculares, sede excessiva e outros efeitos, todos observados ao longo da história em milagres religiosos, aparições religiosas, demonologia, fenômenos ocultos e contatos com fadas. Todos esses contatos têm esses mesmos sintomas.
todas essas manifestações claramente compartilham uma fonte ou causa comum. Daí vem essa teoria de tentar unificar tudo. Os policiais que o Edson Boaventura investigou, não sei se você sabe, no caso de Cláudio, tem um BO, um relatório de um tenente da PM falando tudo o que aconteceu. Os PMs perseguiram seres de luz. Os seres primeiro, impediram os policiais de pegar nas armas, colocou uma sonolência, uma dormência, e eles criaram no meio de um canavial a imagem de um lago na cabeça dos policiais para eles não perseguirem e atrapalharem os seres fazendo algum tipo de coleta de material onde eles estavam lá. Todos eles sentiram muita sede, amnésia, dor de cabeça, todos eles tiveram isso. E muitos ficaram permanentemente perturbados. Tá Você vê que maluco, tudo. Isso daí é maior cagaço. Você vê que meu irmão. tudo, cara, todo caso que a gente vê, se você olhar nessa óptica maior, Aham. cai tudo ali, cara. Tudo cai, né? Desde o religioso até o caso com uma PM em Minas perseguindo um ser de luz. Então você vê que o troço parece que tem uma razão de ser, sabe? Putz, interessante. Então, o que acontece quando a gente morre? A gente vira um deles? Assim, por que esse ser estaria te influenciando para fazer isso? Porque parece que em alguns casos eles criam essa confusão mental até você ter o declínio, né? Aham. Talvez porque eles queiram essa coisa tão especial que tem na gente, que é a consciência humana. Será que eles conseguem levar a gente pro exército deles, pro lado deles? Será? E pra gente trabalhar no exército deles, por eles, né? Porque, cara, toda religião fala que é uma hierarquia. Você tem lá o chefe, você tem o subchefe, o duque, e você tem lá as entidades menores. Quem são essas entidades menores? São trabalhadores ali, soldados. De onde vêm esses soldados? Não quero não, hein? Tô É fora, algum hein? oficial lá que tá Aham. alistando alguém, né? Se tiver como aí me deixar pra... Deixa eu descansar aí quando eu morrer, com todo respeito, se tiver como. Mas que Você viagem isso aí, você cara. vê que a gente tá na vibe negativa? Por quê? Porque, cara, é o que as pessoas contam com mais frequência, é o que aparece. A gente não ouve muito do positivo. Mas eu acho que tem um lado positivo que a gente não sabe. Porque, assim... Aí vem a imagem 19, que vai explicar bem isso que eu tô te falando. Qual que é a grande questão? Isso tá na Bíblia, Apocalipse e Coríntios. Apocalipse, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, ali ele fala que o Satanás tinha várias formas. Dragão, serpente. E embaixo ele fala, Coríntios, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Como é que eu vou saber se o cara é benevolente ou ele está se disfarçando de benevolente? Então, assim, por isso que eu falo, eu nunca faria um ritual... Essa é a grande questão, na real, né? Porque, assim, quando tu vai... Existem várias religiões, vários sacerdotes, várias possíveis manifestações, e a minha questão é sempre, como é que eu sei que isso é do bem? Sim. Não quero me meter com nada que... Já não quero me meter com nada. Ainda Sim. mais não sendo do bem, aí, talvez não queira muito. Sim. Então, como é que eu vou diferenciar se esse cara tá me enrolando ou ele é do bem mesmo? Então, na dúvida, pare. Né? Não mexa com esses caras. É o que eu tô fazendo. Eu só quero observar e coletar dados. Eu não vou conversar com... Mandou mensagem lá pra minha casa, símbolos, eu corto na hora. Eu não quero comunicação, não quero nada. Eu só quero observar o que tá acontecendo. Porque acho que quando você mexe com esses caras, eles podem te enrolar muito feio. Porque nós somos humanos, né? Esses caras claramente são muito mais poderosos que a gente. Então... E cientificamente... Você vê como é que eu tô limitado cientificamente para pesquisar esse negócio? Porque quando eu vou pesquisar, claro, eu sei, esses caras manipulam a frequência eletromagnética inteira, eu consigo medir campo magnético, campo elétrico. Eles manipulam tudo isso. Só que isso, cara, é só uma pequena parte, porque a maioria das coisas do iceberg, a base, tá em brincar com a nossa consciência, em brincar com a nossa mente. Manipulação. E isso não dá pra gente pesquisar cientificamente. Então a gente sempre fica com a mão amarrada pra pesquisar. E parecendo meio doido, né, cara? E parecendo meio maluco. Mas aí você começa a ver que o quadro ele é muito, muito maior. Sinistro, uma viagem isso aí.